E se Ele pudesse mudar em suas promessas, como que nós poderíamos confiar na vida eterna? Será que a gente realmente gozaria do reino que Ele tem preparado desde antes da fundação do mundo? Então, louvado seja Deus, porque o nosso Deus, nele não existe nenhuma variação, nenhuma sombra de mudança. A Bíblia também nos diz que é por causa da imutabilidade de Deus que todas estas coisas erradas que nós vemos no nosso país, na nossa nação, na nossa cidade, no nosso bairro, meus irmãos, essas pessoas não vão ficar impunes. Elas podem passar impunes as leis dos homens, mas a justiça de Deus recairá sobre elas em algum momento. Então, se Deus pudesse mudar, a justiça talvez não fosse satisfeita, talvez os ímpios não fossem pagar pelos seus pecados. Mas depois da sentença final de Deus, não tem mais volta. Deus não mudará a sua vontade, como nós lemos nos textos aqui e vimos. Deus jamais revogará a sua decisão. Deus jamais vai rescindir as suas ameaças. Então é por causa da imutabilidade de Deus que nós podemos confiar e crer que a justiça vai ser feita. Ezequiel diz assim, Deus falando através de Ezequiel: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. É por causa da imutabilidade de Deus, deste ser em quem não há nenhuma variação e nenhuma sombra de mudança. É por causa desse atributo que amanhã o irmão Raimundo vai estar atendendo as pessoas ali onde ele atende na cantina, que o Gerson vai estar atendendo aos fregueses dele. É por causa deste atributo que amanhã eu vou estar dando aula. É por causa deste atributo que cada um de vocês faz e continuará fazendo o que vocês sempre fizeram. Por quê? Porque é o atributo da imutabilidade de Deus que garante nesse universo um negócio chamado de estabilidade. E aí eu me lembro, já falei isso aqui algumas vezes, daquele filósofo escocês chamado David Hume. Ateu, David Hume, filósofo lá do século XVIII, numa das suas teorias, ele vai dizer assim que nesse universo no qual nós vivemos, esse universo não existe estabilidade. Não há no universo estabilidade. Ele vai dizer assim, o homem, ele pode fazer uma experiência 500 vezes, e nas 500 vezes em que o processo for repetido, o resultado é idêntico. O resultado é o mesmo. Por exemplo, o homem vai lá e apanha a água e aquece a água a 100 graus Celsius. E nas 100 vezes, nas 500 vezes em que o processo se repetiu, quando a água chegou aos 100 graus Celsius, a água evaporou. Você repetiu isso 500 vezes. E as 500 vezes deu certo. Qualquer pessoa chegaria para aquele homem e diria assim, olha, não precisa fazer a experiência de número 501, porque a gente sabe que vai dar certo, a gente sabe o que vai acontecer. Hume diria o seguinte, olha, eu não sei se a água vai realmente evaporar.
Mas aí você vira para ele e diz assim: mas meu amigo, nós já fizemos isso 500 vezes e deu certo em todas elas. 500 vezes a água mudou do estado líquido para o estado gasoso. Para que eu vou fazer a experiência de número 501? A gente já sabe o que vai acontecer. Sabe o que ele diria? Ele diria assim para a gente: olha, se eu admitir isso, se eu disser que isso vai acontecer, eu tenho que admitir que existe no universo estabilidade. E se eu admitir que existe estabilidade no universo, que as coisas se mantêm, eu tenho que admitir que existe um estabilizador. Porque o estabilizador, diz ele, é aquele que garante que o fenômeno vai se repetir. E como eu não creio que exista alguém nesse universo garantindo coisa nenhuma, então não existe estabilidade. Ele vai dizer: a gente arrisca. Enquanto dá certo, ótimo. E quando não der certo, paciência. E aí ele foi um pouco além na sua teoria. Ele vai dizer assim: olha, mesmo que exista um estabilizador, não significa necessariamente que existirá estabilidade. A estabilidade, vai dizer o filósofo, dependerá do caráter do estabilizador. Ou seja, se o estabilizador for um gênio maligno, ele pode fazer com que todas as coisas funcionem hoje e no dia seguinte não funciona mais nada. Ele fica ironizando, brincando com a sua criação, se divertindo de uma forma sádica com a sua criação. Então Hume vai dizer: tudo depende do caráter do estabilizador. Irmãos, esse filósofo escocês, ateu, ele nos deu uma grande lição acerca do Senhor Deus. Ele nos ensinou que o segredo de viver não é acreditar que certas leis são eternas. É acreditar que o legislador, o criador das leis, que esse estabilizador, ele tem um caráter que não muda nunca. Esse é o segredo. É acreditar que o legislador, que o estabilizador, vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então nós devemos acreditar, ou melhor, nós não devemos acreditar na estabilidade das coisas, nós precisamos acreditar na estabilidade do caráter do estabilizador. Nós precisamos crer naquele que disse assim: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Diz a Bíblia que Deus, ele é imutável em seus atributos, em sua essência, em sua vontade, e por causa disso nós podemos orar com confiança, por causa disso nós nos mantemos vivos, por causa disso Deus irá cumprir as suas promessas, por causa disso a justiça há de ser satisfeita, e por causa disso esse universo possui estabilidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Se Deus não fosse imutável, todo o fundamento da nossa fé cairia, iria ruir. Então a nossa fé e a nossa esperança dependem não apenas de um Deus que é digno de confiança, mas a nossa fé e a nossa esperança também dependem de um Deus que é imutável no seu ser.
imutável nas suas perfeições, imutável nos seus propósitos, imutável nas suas promessas. Abra aí o Salmo 102. Versos 25, 26 e 27. Em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Gente, nesse mundo de incertezas, nós vivemos num mundo de incertezas, não é? Tiago vai dizer isso daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Dentro de alguns domingos, ou melhor, dentro de algumas mensagens, Tiago vai dizer assim, capítulo 4, dá uma olhada aí, Tiago 4. Verso 13 e 14. Atendei agora aqui prestem atenção. Vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tiago diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Irmãos, essa é uma das ironias desse mundo, desta vida. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Nós vivemos num mundo de incertezas. Todo mundo que ficou sabendo do acidente de Léo, estavam programando ir para um casamento lá em São Paulo esse fim de semana. Tudo certinho. Quando ele saiu de casa, ele sabia que isso ia acontecer. Bateu, destruiu o carro dele e da moça lá. E aí? Podia ter perdido a vida. Tiago diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, num mundo de incertezas, num mundo de inquietudes, num mundo cheio de dores, cheio de problemas, cheio de sofrimentos, no qual nós vivemos, não tem outro jeito de se viver senão por fé. Pela fé. Em quem? Naquele que mantém todas as coisas funcionando. Porque se eu não creio que o estabilizador tem um caráter tal que vai manter as coisas funcionando, então eu tenho que admitir o que o filósofo admitiu. Essa vida não tem estabilidade, não tem lógica esse mundo. Mesmo sendo ateu, esse homem nos ensinou algo fantástico acerca de Deus. Essa vida só faz sentido, só tem sentido, só é possível existir caso haja um Deus imutável, um estabilizador, que tem um caráter que não muda, que tem esse caráter que, como vai dizer Tiago, nele não há nenhuma variação, nenhuma sombra de mudança.
A única coisa que jamais vai falhar nesse mundo é o caráter do estabilizador. Você já imaginou? Você já imaginou se o caráter de Deus muda? No meio das coisas em andamento, ele estava perdido. Imagina que Deus vira para a gente e diz assim, ó, agora eu não estou mais lutando do seu lado, agora eu estou do lado dos cananeus. Acabou. Eu agora não estou mais do lado do Israel. Eu estou do lado dos incrédulos. Acabou. Então a nossa fé, ela precisa estar alicerçada no fato de que Deus possui um caráter que nunca muda, que jamais muda. Isso significa que ou você acredita no caráter desse Deus que não muda jamais, ou você vive em desespero. Ou a vida não tem sentido para você. Alguém já disse que fé não é acreditar que Deus tem poder. Isso não é fé. Acreditar que Deus tem poder é raciocínio lógico. Porque se Ele é Deus, Ele é poderoso. Isso é simples. Fé, disse essa pessoa, é acreditar que Deus jamais vai mudar no seu caráter. Isso é fé. Continuar crendo. Que não, como disse uma das pérolas do Philip Yancey, não há nada que eu possa fazer que seja capaz ou que vai levar Deus a me amar mais. Não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Mas também não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Porque esse Deus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Isso é fé. E aí quando eu acredito verdadeiramente nisto, eu vivo em paz. Independentemente das circunstâncias. Porque Deus é bom. E essa bondade vai permanecer a mesma para sempre. Então eu posso descansar nele. Deus é misericordioso. As circunstâncias mudaram, mas a misericórdia de Deus é a mesma. Eu posso descansar nele. Deus é gracioso. E Ele me dá aquilo que eu não mereço. Então eu posso descansar nele. Isso é fé. É acreditar que Deus jamais muda no seu caráter. Isso quer dizer, sabe o quê? Em termos práticos, isso quer dizer que não importa. Claro, você tem que fazer a sua parte, a responsabilidade humana. Mas isso significa que não importa o quanto você eduque os seus filhos, só Deus vai fazer com que eles andem nos caminhos do Senhor. Hoje à noite a gente vai falar sobre Manassés, o rei mais perverso, um dos mais perversos da história de Israel. Manassés era filho de um dos maiores reis de Israel, um grande homem, um homem cheio de temor por Deus, gerou um filho perverso e mau. Isso quer dizer que não importa o quanto eu me esforce, só Deus para manter a nossa vida, só Deus para nos guardar. Não importa o quanto eu me doe, não importa o quanto eu me envolva com alguém, não importa o quanto eu use de argumentos,
Só Deus para fazer a pessoa mudar de ideia. Não importa o quanto eu chore, o quanto eu grite, o quanto eu gema de dor. Só Deus para mudar o coração do outro. Isso é fé. Isso é crer e confiar e descansar no caráter do estabilizador. A imutabilidade de Deus, ela nos diz o seguinte: não assuma para si trabalhos que só Deus pode fazer. A imutabilidade de Deus nos diz: trabalhe, faça o que você pode, mas você não vai poder fazer tudo. Então você confie e descanse, porque quem resolve as coisas sou eu. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmãos, quem garante as nossas vidas é o Senhor, e é o seu atributo da imutabilidade que preserva as nossas vidas. Que Deus nos ajude a entender isso, e que ao entendermos isto, a gente possa louvá-lo, agradecê-lo, bendizê-lo por tão grande atributo, por algo tão extraordinário que é a imutabilidade do nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse momento cantando ao Senhor. Amém.